Semana passada nós tivemos a presença do ministro Barroso no plenário da Câmara dos Deputados, falando sobre esse tema importantíssimo, né, do voto impresso. E ele já se posicionando, fazendo uma defesa das urnas eletrônicas, dizendo que não era preciso a gente ter o voto impresso, que ele poderia violar a inviolabilidade do voto e outras tantas falácias já tão amplamente derrubadas, né? Dizendo que porque a urna não tem acesso à internet não poderia ser passível de fraude, esquecendo que, para além da possibilidade da fraude externa às urnas eletrônicas, há uma possibilidade muito mais terrível, que é a questão do software. Porque nós temos, na urna eletrônica, ela recebe uma programação, um software que tem um código-fonte. E o código-fonte das urnas eletrônicas, ele não é aberto à comunidade geral. Logo, ele não pode ser visto ou analisado pelo cidadão. É um código fechado, conhecido apenas pelos seus desenvolvedores. E uma das pérolas que ele falou na semana passada foi que nós temos que confiar no software. Ora, o software é uma programação feita pela mão humana. E o desenvolvedor ele pode manipular o programa para que a cada 4 votos para um desses votos vá para outro candidato, ou determinado horário do dia há uma adulteração. Tudo é possível dentro de um software, ainda mais com um código fechado que não pode ser investigado e analisado e esmiuçado por desenvolvedores autônomos, independentes, que querem aprimorar. Tanto que tiveram várias pessoas nas fiscalizações das urnas que mostraram a fragilidade dos sistemas que estão nas urnas eletrônicas. Então, nós estamos aqui debatendo um direito do escrutínio público de poder apurar de uma forma pública, de dar transparência ao processo eleitoral para retomar algo que foi perdido nas eleições do Brasil, que é essa confiança no sistema. Ora, quando a gente vota e a gente bota o nosso voto lá no sistema eletrônico, a gente não sabe para onde vai o nosso voto. Agora, se for impresso um comprovante do voto e cai numa urna lacrada, passível de auditoria, isso gera confiança. E é essa confiança que a gente está lutando. A gente está lutando pela democracia do Brasil, por transparência no processo eleitoral, para que o povo brasileiro possa voltar a confiar não só nos seus representantes, mas principalmente para que a gente possa dar exemplo aos ministros, não só do TSE, mas também do Supremo Tribunal Federal, para que respeitem esta casa, porque por mais de 2 vezes já foi aprovada a legislação a respeito do voto impresso, e, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, ele decreta a inconstitucionalidade dessas leis, fazendo com que a gente tenha que aprovar, né, Bia, uma PEC. E aí o Barroso chega nessa casa e diz o seguinte: não, se vocês aprovarem um texto e a gente disser que sim, então daí a gente aplica. Isso é um absurdo, isso é uma afronta para com o povo brasileiro. Fora as outras pérolas que eu tuitei, inclusive, as pérolas que ele trouxe aqui quando esteve aqui, e acho que o ministro Barroso tem que vir aqui, presidente, falar para o presidente também, Paulo Eduardo Martins, para que reforce o convite para que o ministro Barroso esteja aqui nesta casa para falar sobre essa extrema confiança que ele tem no software, porque eu não confio nesse software. E quem conhece de programação sabe que não é confiável o sistema. E falando em posição oficial do TSE, em voto, pelo voto distrital misto, de 20% de cadeira para mulher, mandato coletivo e confiança irrestrita e cega no software. Ora, saudades da época em que o juiz só falava nos autos do processo, em que não fazia política. E em tribunal não tinha posição oficial. Então, presidente, é esse o recado que a gente tem a dar, falando da importância de aprovarmos essa pauta para que o povo brasileiro confie no sistema eleitoral. Obrigada.